noite! Esse é o Vox Populi Esporte pela Rádio Catedral ao vivo, todas as segundas, das 7 às 8 da noite. Eu sou a jornalista Mariúcha Moneró e estou aqui na companhia da também jornalista Ana Cláudia Guimarães, do pesquisador Heitor Araújo e do padre Marcos Vinícius, da Pastoral do Esporte e da Paróquia São Pedro Apóstolo, de Pedra de Guaratiba. Boa noite, Ana. Boa noite, Mariúcha. Boa noite, ouvintes. Você, Heitor, boa noite, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Boa noite, mesa. Boa noite, padre. Boa noite a todos, os ouvintes, boa noite a todos. Ontem, depois de celebrarmos Pentecostes, estamos novamente nesse nosso programa do Vox Populi Esporte, né? Você também é muito bem-vindo. Conversa com a gente, faz uma pergunta para o nosso convidado, manda sua opinião ou qualquer comentário que você queira fazer pelo nosso WhatsApp, 3231-3560. Hoje a gente vai começar o nosso programa de um jeito diferente. A gente vai começar pelas notícias do esporte. Vem aí o Esporte em Foco. Esporte em Foco. Mais que uma atividade, transformando vidas. O esporte da semana que passou e dessa semana que entra hoje é o voleibol. A Liga das Nações de Vôlei está acontecendo no Rio, no ginásio do Maracanãzinho, e é a última competição antes dos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil já largou bem, porque no feminino que aconteceu, que terminou agora no domingo, essa é a primeira etapa da Liga das Nações, que acontece simultaneamente em alguns países. Nessa primeira etapa, que rolou na semana passada, a seleção brasileira terminou os 4 jogos que fez invicta, então foram 4 vitórias e só 2 sets perdidos. A equipe do técnico Zé Roberto Guimarães e da capitã Gabi quebrou inclusive o tabu de vencer os Estados Unidos, que já durava 5 anos. Vocês acreditam nisso? Há 5 anos que a gente não vencia os Estados Unidos e a gente conseguiu vencer por 3-1, num jogo que eu diria que foi até relativamente tranquilo para o Brasil. Das 16 seleções que disputam a Liga, apenas Brasil e Polônia venceram todos os seus jogos. A nota triste foi a lesão sofrida pela central Júlia Kudes, que saltou para marcar um ponto e quando ela pisou na quadra de volta, ela torceu o joelho direito e a Júlia vai ficar fora não só da Liga, como também dos Jogos Olímpicos. E o Brasil é cabeça de chave, né? Já é considerado cabeça de chave nas Olimpíadas, sim, né? Sim. O Zé Roberto saiu, assim, satisfeito com o desempenho que o Brasil mostrou em quadra. Amanhã, terça-feira, é a vez dos meninos. O Brasil estreia contra Cuba às 21 horas no Maracanãzinho. Na quinta-feira, tem Brasil e Argentina nesse mesmo horário. Na sexta, um jogaço, Brasil e Sérvia, também às 21 horas. E no domingo, encerrando essa rodada da Liga das Nações aqui, às 10 da manhã, o super clássico Brasil e Itália. Aí é aquele que é adrenalina pura. O time volta a ser comandado pelo técnico Bernardinho no Maracanãzinho, porque na última competição ainda era o Renan Dalzotto, e mistura jogadores veteranos como o levantador Bruninho, o Lucarelli, e com novos como o Apóstolo Darlan, que foi a estrela da Superliga, né? E que também foi uma das estrelas do pré-olímpico, no qual o Brasil se classificou. Então, o esporte da semana realmente foi o vôlei. Mas a gente não pode deixar de falar aqui que aconteceu uma coisa muito importante essa semana. A FIFA anunciou o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. O Brasil, o Colégio Eleitoral da FIFA votou e o Brasil derrotou como é que eu vou dizer isso? Uma candidatura que reunia Alemanha, Bélgica e Holanda. Então preparem-se, porque vamos ter mais uma Copa do Mundo aqui no Brasil. O Brasil já desenvolveu esse know-how. Primeiro o Brasil fez, primeira grande competição, fez um Pan-Americano, depois fez os Jogos Olímpicos, fez Copa do Mundo. Então, assim, o Brasil hoje, de fato, é um país que tem um know-how das grandes competições e a gente ganhou essa corrida aí para
sediar a Copa Feminina, que vai ser uma super alavancada para o futebol feminino, né? Então, super vale a pena a gente reforçar aqui essa linda vitória que o Brasil teve nessa disputa aí para sediar a Copa. Vocês gostaram do resultado? Achei maravilhoso, muito importante pro país trazer essa Copa Feminina. De vôlei, eu acho que todas nós... Não, de futebol. De futebol, perdão. A gente estava falando de vôlei. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz. E você pode observar como é que vem crescendo o futebol, no mundo todo, o futebol feminino, né? Você vê os jogos na Inglaterra, o estádio lotado, né? Lotado, Estados lotado. Unidos. Estados Unidos também, né? Então, e nós temos time também. Austrália. A Austrália vai bem também, eu não tenho acompanhado a Austrália, né? E é isso. O futebol feminino venham, né? vem em franco desenvolvimento, né? E eu não tenho a menor dúvida de que essa Copa aqui no Brasil vai impulsionar demais Com certeza. o futebol feminino. A Marta, nossa maior craque, talvez a maior craque que o futebol feminino já tenha visto, né? Com certeza. Ficou também bastante emocionada com a notícia. E você, padre? Eu acho que vai ajudar a alavancar essa cultura do futebol feminino no Brasil mais ainda, né? Não somente as meninas em jogar o futebol, mas também as pessoas assistirem os jogos de futebol feminino brasileiro, né? Isso já vem acontecendo no mundo, né? E outra coisa que eu acho interessante o jogo feminino é um jogo muito franco, né? É um jogo franco, de poucas faltas, as coisas funcionam bastante, e vem evoluindo muito, né? E foi a época de que ver um jogo de futebol feminino era uma coisa chata, porque era meio que uma pelada. Hoje em dia é inacreditável, tem jogos maravilhosos. Inacreditável não, é acreditável, com certeza. Tem jogos maravilhosos, jogadoras fantásticas. Então, assim, para a mulher ter esse espaço também, e que grande mercado, né? Que vai ter pela frente para todo o segmento do futebol, o que isso gera de empregos, o que gera de rendas, né? Vamos ter atletas aí, mais atletas. Então, assim, sobre todos os aspectos, é muito bom esse desenvolvimento do futebol feminino no país e no mundo. Inclusive para impulsionar, né, Mariúcha, o futebol feminino dentro das escolas, para que a gente forme novas atletas, mulheres, e acabar com esse preconceito contra o futebol feminino, né? A gente tem um país muito machista, que tem muito preconceito, então as meninas nem sempre são bem vistas. Acho que agora menos, mas continua o preconceito. Acho que essa Copa do Mundo Feminina vai ajudar muito para a gente diminuir esse preconceito e incentivar que as escolas incentivem as suas alunas a jogar futebol. É verdade, porque todo recreio no colégio tem um futebol dos homens. Exatamente. Né? Dos meninos, dos homens e dos meninos. Não, mas o handball, né? O handball, Mas os meninos pegam a bola e acham que só eles têm domínio. Eu acho que com isso agora eles vão ter que dividir a bola. E vão torcer também para que a seleção seja campeã, né? Também, sim. Aguardando. Lembrando que vão ser... a competição vai ser sediada pelo Brasil, mas como na Copa do Mundo masculina, nós tínhamos 12 estádios, dessa vez serão 10 estádios. Então isso vai estar acontecendo no Brasil todo, o que é importante, né? Porque quando você fala que o preconceito diminuiu e tal, mas assim, nem em todos os lugares igualmente, né? Então é legal porque isso vai estar acontecendo em vários estádios pelo Brasil, em vários estados pelo Brasil, e vai se falar muito de futebol feminino. Vai ser uma festa linda. Vai sim, o Brasil com toda essa competência para sediar essa competição. Vai ser muito bom. E a estrutura está aí, né? Exatamente. A estrutura toda feita para a Copa do Mundo vai ser aproveitada, né? Exatamente. Esse legado, e a gente vai... E tomara que deixe outros legados, se não estruturais, porque já está tudo pronto, mas... esportivos, né? Turísticos e etc, né? E tal, exatamente. Bom, a gente está falando aqui do futebol, mas a gente está a exatos 100 dias da abertura da Paralimpíada de Paris, e o Brasil tem como objetivo seguir entre os 10 primeiros colocados. Há 4 edições dos Jogos Olímpicos que o Brasil está ali entre os 10 melhores do mundo.
Em Londres e em Tóquio, o Brasil ficou na 7ª colocação e o objetivo agora é aparecer acima dessa 7ª colocação. Em Tóquio, o Brasil faturou 22 medalhas de ouro. Gente, não é pouco, né? E agora o objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro é superar esse resultado. E esse objetivo vem embalado por uma esperança real pelo desempenho que o Brasil teve nos campeonatos mundiais, que são o termômetro para os Jogos Olímpicos, por exemplo, no de atletismo e de natação. No de atletismo, o Brasil superou a China. Então, assim, não é simplesmente um desejo, é de fato um objetivo baseado em resultados, em um grande alicerce, que é um trabalho lindo que o Comitê Paralímpico desenvolve. O Misael, presidente, parabéns. Eu sempre que posso enalteço o trabalho do comitê. E a gente vai estar aí contando os dias para torcer para o Brasil. Quantos atletas paralímpicos não entrevistamos aqui, né, padre? Sim, e esperamos que eles estejam lá e os que estiverem também por lá continuem alavancando esse pódio para nós, né? Quer dizer, 7º colocado, né, nas últimas edições, e que possamos ter mais, né? O Brasil realmente tem um desempenho muito bom nos Jogos Paralímpicos. Isso aí é bom, né? Porque quando acaba uma Olimpíada, quando acaba uma Copa do Mundo, dá aquela rebordosa, a gente fica assim, poxa, acabou, que pena, e agora, né? Porque você vive freneticamente aqueles dias e tal, é o máximo, é o auge do esporte, né? Quem gosta fica ali siderado por aquela coisa, e quando acaba dá aquele vazio. Mas aí é bom porque aí chega a Paralimpíada e a gente pode torcer igual e ter essa esperança de conquistar. Se você for pensar, né, o Brasil conquistar 22 ouros numa Paralimpíada é um feito espetacular, né? A gente pode torcer bastante e comemorar bastante também, né? Porque efetivamente as vitórias chegam, né? E é muito bonito ver o trabalho desenvolvido. E é preciso também notar que algumas prefeituras, né, estão apoiando, né, o que não acontecia no passado recente, né? Então, hoje em dia você tem essa estrutura. Tomara que isso aumente, né? Tomara que 22 medalhas virem 44 e que esse investimento continue aumentando, né? É verdade. Saúde, padre. Obrigado. Aliás, vocês viram que Niterói inaugurou uma pista de atletismo, a Ida dos Santos. Ela foi lá inaugurar a pista, uma pista linda, beira-mar, bem a cara de Niterói. Que maravilha. E a Ida merece não só dar nome a pistas, a uma pista, como a várias pistas, uma super atleta. E só para lembrar também que o Heitor tocou nesse assunto das prefeituras, o trabalho que a Prefeitura do Rio faz com o time Rio, né? Onde ela patrocina vários atletas olímpicos e vários para-atletas. Para-atletas também. Então, para que eles possam ter tranquilidade e focar no esporte e possam ter esse tempo de preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos devidamente aproveitados, né? Para a melhor preparação que eles puderem ter. Então, é um super trabalho aí também da Prefeitura Carioca com o time olímpico. Time Rio. Time Rio. As outras prefeituras deveriam se inspirar, né? Porque quando tem coisa boa, a gente deve se inspirar. Deveriam se inspirar e patrocinar esses atletas que precisam tanto do apoio público, e não só público, como privado também, mas precisam do apoio, e que quando é só de estarem lá competindo, já trazem, assim, como é que a gente perdi a palavra, mas já divulga tanto as cidades de onde eles vêm. Então, outras prefeituras deveriam É claro, divulga a cidade de onde eles vêm. Divulga, é bonito. Inspira novos jovens a se dedicarem ao esporte, né? Então, assim, só tem benefícios, né? Não, com certeza. E que isso se mantenha a cada mandato de prefeitos, né? Porque se vem um
faz, quando acaba o mandato dele, o seguinte, não dá sequência, vai ter que começar tudo de novo. Tanto que o atual prefeito, ele resgatou um projeto, né? Exatamente. O Eduardo Paes tinha esse projeto lá atrás e foi interrompido, e aí ele resgatou esse projeto. Exatamente. Então houve um retrocesso. Houve um lapso, houve um retrocesso e agora foi retomado. Já a gente volta com mais Esporte em Foco. Vamos agora para o nosso primeiro break comercial. É rapidinho. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Catedral FM. A Rádio Catedral FM transmitirá a Voz do Brasil às 21 horas, horário de Brasília. Você já curtiu as redes sociais da Rádio Catedral? Curte aí! facebook.com/Catedral FM, instagram.com/Catedral FM 106.7. Olá, sou o Dr. Lucas Carneiro, ortopedista no consultório 888, no centro de Belfor Roxo. Estamos aqui para cuidar da sua saúde e bem-estar. Se você sente dores nas articulações ou precisa de uma avaliação ortopédica, venha nos visitar. Também temos várias especialidades médicas com anos de experiência e um atendimento dedicado. Estamos prontos para oferecer o melhor cuidado possível. Agende sua consulta hoje mesmo e dê o primeiro passo para uma vida de qualidade. Telefone 97491-2903. Consultório 888, Amor ao Cuidado. Olá, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou a doutora Maria Clara Vasquez e vim te convidar a conhecer nossa clínica na Barra da Tijuca. Mais uma unidade próxima de vocês. Nós somos uma clínica de referência em implantes dentários e atendimentos a pacientes da melhor idade, com uma equipe pronta para te ajudar e proporcionar o seu melhor sorriso, com uma odontologia humanizada e com tudo de mais tecnológico em um só lugar. Te aguardo em uma de nossas unidades. Um grande abraço da família Odonto Vasquez. Esperamos por você da Clínica Maria Bonita no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Informações no WhatsApp 992229669. 992229669. Responsável técnica doutora Maria Clara Vasquez, EPAL 6610. Nossa vocação primeira é a vida em Deus. Cardeal Orani João Tempeste. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. A gente volta a apresentar o Vox Populi Esporte e a gente está aqui no Esporte em Foco. Gente, o Brasil vai ter uma equipe masculina completa de judô nos Jogos Olímpicos de Paris. Agora, o Brasil conseguiu classificar um atleta para cada uma das categorias por peso. A gente já tinha 6 nomes anunciados e a gente garantiu nesse domingo o 7º atleta nos Jogos, que é o jovem Michel Augusto, de 19 anos. Ele fez uma boa campanha, ficou em 9º lugar no Campeonato Mundial e carimbou o passaporte para Paris. A categoria dele é até 60 quilos. Era a única que a gente ainda não estava classificado. O Brasil já tinha a vaga garantida com William Lima, Daniel Carnim, Guilherme Schmidt, Rafael Macedo, Léo Gonçalves e Rafael Silva. Agora está completo, temos aí as 7 categorias com representação brasileira e tomara que assim seja também no feminino, que ainda tem umas últimas vagas em disputa. E a Raíssa Leal, nossa fadinha do skate, não cansa e não para de vencer. No último fim de semana, ela foi campeã da etapa da China, do pré-olímpico de skate, e garantiu matematicamente a sua vaga em Paris. Agora ela pode até não disputar a última etapa do pré-olímpico, que vai ser na Hungria, porque ela já tem pontos somados e resultados somados que até se ela chegasse em último, mesmo quem vença agora, não consegue ultrapassá-la nessa soma total. Então, que arrasa, hein? Que arrasa, né? A Raíssa já está em Paris e chegando a toda. A nossa fadinha, a gente gosta tanto de chamá-la de fadinha, mas ela não gosta mais de ser chamada de fadinha, né? É verdade, porque também ela cresceu, né, gente? Mas continua embaixadora da Louis Vuitton, não é? Ela era uma menininha, né? Uma garotinha. Mas aquela imagem dela de fadinha no skate não vai levar pro resto da vida, né? Enfim, vamos ter que... A gente vai ter que aprender a desistir do apelido, né? Sim. E é interessante porque
tem certos artistas, certos esportistas, assim, que acabam virando quase que um popstar, na verdade, né? Que eu acho que é mais ou menos o caminho que ela vai tomar. Porque é um grande prazer, e o esporte vai crescer muito no Brasil por causa dela também, né? Eu acho que ela alia um pouco de tudo, né? A juventude, né? E a simplicidade. E o que é interessante entre esses skatistas é que eles estão competindo, obviamente, mas estão sempre dando força um pro outro, né? E esse estilo isso que eu ia dizer, né? E esse estilo de vida aí do skate, né? Então, assim, é tudo muito propício. Tudo facilita muito para a pessoa se tornar realmente, né, uma coisa que transcenda até o esporte. Tomara que ela continue desse jeito e claro que o foco é o esporte, né? Mas tomara que ela continue assim e cresça cada vez mais. E ela incentivou, porque agora praticamente tudo quanto é praça, verificamos crianças, né, querendo utilizar skate e meninas, principalmente. Passamos a ter mais praças com dispositivos para a prática do skate também, né? Com as rampas de skate e assim, o skate sempre foi, como o surf, enfim, como tantos outros esportes, sempre teve uma predominância masculina e é legal o nome ser de uma menina. Sim. Então, cada vez mais meninas incentivadas a andarem de skate, né? Competirem também. O skate, como já falamos aqui, ele é o subproduto do surf, né? Os surfistas é que quando você tinha um vento errado, não estava bem, eles não podiam ir para o mar, então eles começaram a fazer o skate. E assim como acontece no surf, que você tem muitas meninas competindo e competindo bem em ondas grandes, o skate também é um esporte feminino. Exatamente. Toda a sorte do mundo para Raíssa e que ela siga grande até Paris e depois também. E aí a gente até agora não falou de futebol, quer dizer, falamos da Copa do Mundo, que é um evento futuro, mas da atualidade é porque a gente também não teve rodada esse final de semana. O Campeonato Brasileiro parou por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Alguns clubes já vinham pedindo essa paralisação e a CBF então tinha marcado uma reunião para o dia 27, aí todo mundo, poxa, mas vai esperar até o dia 27 para resolver, enfim. Fizeram, a CBF disse que faria uma consulta aos clubes. Houve uma reunião onde 15 dos 20 clubes da Série A votaram pela paralisação do Campeonato Brasileiro. Então, assim foi feito. Já passamos um final de semana sem a rodada do Brasileirão. E só vai voltar o Brasileirão no dia 1º de junho. Até lá, acontecem as demais competições, como a Copa do Brasil, mas o Brasileirão mesmo vai dar essa parada. Que nem é, assim, por um lado... mesmo do ponto de vista esportivo, ajuda um pouco, porque os times vão ter aí mais um tempo para treinar, né? E recuperar jogadores, atletas. Agora, o Campeonato Brasileiro é um problema sem solução esse, né? Claro que o melhor era parar. Os 3 clubes do Rio Grande do Sul nem treinando estiveram. Menor condição, né? Eu acho que o esporte é um pouco de solidariedade, né? Eu acho que essa decisão da CBF foi muito bem tomada, não? Mas sim, mas o problema é que a gente tem um calendário tão apertado, absurdo, né? Tão apertado que vai ter que pagar essa conta. Então, assim, o tipo não tem uma solução ideal, tem uma solução possível. Os clubes votaram pela paralisação, né? Se compadecendo dos clubes do Sul e tudo isso. Agora, realmente não sei como ficarão essas datas. É um problema sem sombra de dúvida. A finalização se dê em janeiro, né? Do ano que vem. É possível, mas os clubes não querem passar para janeiro. Até porque tem problemas, tem muitos problemas. Porque tem a agenda de janeiro também. Não, tem férias, contratos, né? E porque tem contratos que vencem no fim da temporada. Vocês já imaginaram como fazer isso? São muitos problemas advindos daí, mas enfim, é o que é possível e assim foi. Mas a gente vai ter uma rodada nesse meio de semana. Então, assim, os cariocas seguem treinando e amanhã o Vasco joga com Fortaleza às 21h30 em São Januário pela Copa do Brasil.
E os outros 3 cariocas entram em campo na quarta-feira. O Fluminense pega o Sampaio Corrêa às 19 horas no Maracanã. O Botafogo vai a Salvador e enfrentar o Vitória da Bahia, às 19 horas. E o Flamengo enfrenta o Amazonas em Manaus, com o Gabigol sem a 10. E aí? O Gabigol vestiu a camisa do Corinthians numa reunião em casa, patati patatá. E aí estourou a bomba. Mas como assim? Uma foto, alguém muito amigo, né, que estava na casa dele, publicou essa foto na internet. Eu até gostaria de saber, né, com a reunião tão pequena, é uma coisa inacreditável acontecer isso. Mas aliás, como diz o ditado, você tem que conhecer bem os seus inimigos, né? Exato. Às vezes eles estão bem próximos. Bem próximos, né? Exatamente. Não, aliás, que os inimigos você já sabe quem são. Agora, os amigos é que podem te surpreender. Pois é, menina. Aí aconteceu isso e o Flamengo, depois de ficar confuso, resolveu pela punição de tirar o 10. O Gabriel não pode mais usar a camisa 10. E acho que a não ser em alguma competição que já é inscrição, né, com aquela numeração, né? Tem competição que não exige. A maioria eu acho que não exige mais aquela numeração. Mas assim, ou que ele já esteja inscrito, né? Sobre o número 10 e tal. Se eu não me engano, acho que Libertadores, né? Exige a numeração correta e outras mais, né? E aí eles tiraram o 10 e teve mais uma coisa. Aí teve a multa. A multa. Agora, o pior de tudo nessa situação foi a postura imediata da assessoria do Gabriel. Porque assim que saiu a notícia, começaram a pipocar as notícias e a própria foto, né, dele com a camisa e tal. E eu estava vendo um programa esportivo ali pela hora do almoço. E o programa esportivo leu uma nota que a assessoria de imprensa do Gabigol mandou, dizendo que era uma foto manipulada. Nossa Senhora. Que tal, Ana? Você como jornalista? Nossa Senhora, dá até vergonha de escutar alguém. Gente, pelo amor de Deus, depois eu e Mariuxa a gente pode dar uma aula básica de assessoria de imprensa, mas contra os fatos não há argumentos. Não há argumentos, pelo amor de Deus, foto manipulada. Ou pelo menos argumentos verdadeiros, né? Exatamente. Sejam... vocês são jornalistas, não são... Pois é. Né? É inacreditável. Inventores. Mas ele depois assumiu, né? Pediu desculpas e etc, né? Sim, ele depois assumiu, mas é um erro crasso o que aconteceu. Sim. Porque, assim, ele, na verdade... o Gabigol tem um tamanho, né, muito grande, assim. Ele assumiu, mas assim, a primeira notícia saiu dando conta de que aquilo era... Mentira. Uma foto manipulada, gente. Isso causa uma descredibilidade. Como você tem a inteligência artificial, essa parece a burrice artificial. Exatamente, falou muito bem. E aí aconteceu isso, depois ele emitiu essa nota dele, se declarando flamenguista e tudo mais, e não quero ir embora. Mas assim, é um fato a ser pensado e analisado, e assim, erros foram inúmeros, né? A gente vai para mais um rápido intervalinho e já a gente volta. Não vai demorar, fica aí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Caríssimos amigos e irmãos, o Seminário São José completa 100 anos da sua reabertura. É o seminário mais antigo do Brasil, tem 285 anos. Convido para que todos nós, nesse sábado, dia 25, às 8h30 da manhã, possamos dar graças a Deus, louvar a Deus pelo Seminário São José, pela sua reabertura nos 100 anos, com todos os nossos movimentos pastorais, comunidades, padres, seminaristas, bispos, na nossa Catedral Metropolitana. Missa, sábado, dia 25, às 8h30 da manhã, em nossa Catedral, e que será presidida pelo substituto da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra, que virá especialmente de Roma para presidir a celebração, junto conosco, com todo o nosso povo. Desejo ver todos vocês em nossa Catedral, neste sábado, dia 25,
8h30 da manhã, para nossa grande celebração solene dos 100 anos de reabertura do nosso Seminário São José, uma realização do nosso caríssimo Cardeal Leme, e temos uma grata satisfação de louvar a Deus e bendizer a Deus por tantos dons que o nosso seminário tem proporcionado à Igreja do Rio de Janeiro e do Brasil. Convido a todos vocês para esse sábado, 25 de maio, 8h30 da manhã, estarem conosco na Catedral Metropolitana para celebrarmos 100 anos da reabertura do seminário e agradecer pelas vocações, pela formação de novos sacerdotes que o nosso Seminário São José proporciona. Deus abençoe a todos. Mais da metade da população brasileira é de mulheres. Somos quase 105 milhões de brasileiras que trabalham, produzem e constroem todos os dias o futuro do nosso país. Por isso, na política, é fundamental que a mulher participe cada vez mais dos debates e decisões. Com a maior participação feminina, poderemos alcançar as transformações que tanto queremos. Junte-se a nós. Venha para o PRD 25. Catedral FM. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Esporte para apresentar o nosso convidado super especial de hoje. Gente, ele é um personagem carismático, vencedor e icônico do futebol brasileiro. Jogou em vários clubes como zagueiro, treinou mais de 20 equipes e ganhou diversos títulos. Conhecido por sua vasta experiência à beira do campo e seu jeito único de lidar com jogadores e torcedores, estamos falando de Joel Santana. Boa noite, Joel. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer nosso. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes. Nós estamos programados, hoje, amanhã, até que o dia chegou. Eu estou aqui inteira à disposição de vocês e muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Joel, vou te perguntar, fazendo uma pergunta curta e grossa. Qual é o apelido que você acha que te define melhor? Papai Joel ou Rei do Rio? Rei do Rio. Mas eu sou mais conhecido como Papai Joel, entendeu? Porque Papai Joel, para os que vocês não sabem, quem me botou esse apelido foi o jogador do Flamengo, Ibson. E o Rei do Rio, que me botou esse apelido, foi Washington Rodrigues. Olha, nossa Paulinho. Papai Joel, o Rei do Rio, Papatito, enfim, vai por aí afora. São os vários apelidos que eu fui colocado naquela época de a gente conquistava o título dia sim e no outro também. Os títulos saíam com facilidade e a gente foi conquistando e eu mantive um momento muito bom. Que trabalhar em futebol é difícil, né? Todo mundo acha que é fácil, mas é muito difícil. No momento que você está ali, principalmente em grandes clubes, eu trabalhei. E não foram só uma vez, nem duas, foram várias vezes. No Flamengo eu trabalhei 4, 5 vezes. É verdade, no Fluminense mais umas 3. 3 vezes, no Fluminense 3 vezes. E fui técnico do América uma vez, fui técnico do Olaria também, quer dizer. Tem uma sequência de clubes, se eu começar a falar aqui, o programa não vai ter tempo. Não, a gente sabe. Foram mais de 20 que eu contei. Vai por aí afora. Além da África do Sul, Japão. Exato. Arábia. Nasser e Helal. É. Eu trabalhei nos dois, no Nasser e no Helal, fui campeão pelos dois, mas não era essa fartura, né? Era essa fartura que é agora, né? Foi do tempo que a vaga era mais como ao Al-Wat, dos Emirados Árabes, enfim, eu andei, cara, eu andei. Muita coisa, você tem uma super história e uma... 30, 40 anos nessa vida como técnico e o resto como jogador. Não é fácil, agora eu tô mais devagar. Não, agora você trocou a vida de técnico pela de youtuber. Me conta isso, porque eu sei que tem resenha todo dia, tem entrevista, tem história engraçada. Hoje mesmo nós aparecemos na televisão aí, porque eu gravo, a pessoa fala depois, aí aparece de repente, como já tem alguns programas que também já estão na lista aí, um vai passar em julho. E vários documentário, vida, daquilo, porque eu acho que a nossa vida, aquilo que a gente faz, a gente tem que contar ao público. E eu que vivi esse tempo todo, mais de 50 anos no mundo do futebol, fica parado em casa, você não sabe como dói, cara.
Eu sou acostumado a acordar cedo, ir pro campo, aquela agitação de jogador, de torcida, de imprensa, aquelas coisas todas. E teve uma hora para outra você, cara, tá na hora de começar a pensar em parar, porque chegou o momento. Mas eu tô feliz fazendo isso como garoto do YouTube aí, tô fazendo minhas entrevistas. Aliás, o seu YouTube é YouTube Canal do Joel Oficial, youtube.com/c/canal do Joel Oficial. Não é isso? Aí, Canal do Joel Oficial. Porque, olha, rapaz, mas é danado. Quando você não tá fora das coisas, ninguém te procura. Agora, quando você faz alguma coisa, todo mundo quer pegar para ele aquilo que você construiu com todo sacrifício. Porque foram mais de 50 anos nesse mundo do futebol. Então 50 anos de história, de bate-papo, de títulos, de história, como é que você ganhou isso, como é que você ganhou aquilo. Quer dizer, ninguém ganha 8 títulos por 4 clubes diferentes à toa. Tem que ter algum mérito, não é por um acaso. A gente chama qualquer cara aí, não, agora é meu, que isso, eu já registrei agora, cada um agora está registrado e está tudo certo. Joel, eu acho você um técnico inesquecível. E eu acho que por onde você passa, você é um sucesso. Eu queria saber, quer dizer, você tem uma carreira longa e devem ter sido muitos episódios, mas eu gostaria de saber qual o episódio que você acha mais marcante, ou um dos episódios que você acha mais marcante da sua carreira como técnico. Um episódio marcante, aonde eu não falar, porque foi tanta coisa marcante, supomos. Vou dar um exemplo assim, rapidamente, pelos 4 clubes do Rio. Primeiro, eu fui campeão pelo Botafogo, depois do Botafogo perdi 6 pro Vasco, no Newton Santos. E ali nós fazemos campeão, ganhamos 2 turnos. Eu fui campeão no Fluminense em 95, ganhando um título do Flamengo, que era o ano do centenário, onde nós fizemos um time. Do goleiro à ponta esquerda. O campeão no Vasco eu fui mais vezes, que eu passei mais vezes pelo Vasco. Fui campeão de todas as categorias dentro do Vasco. Quer dizer, eu ganhei um título de... E nós estamos perdendo 3-0 e nós ganhamos de 4-3, um jogador expulso. Quer dizer, eu fui o primeiro campeão invicto pelo Flamengo, e o Flamengo eu não deixei ele cair, depois de 93% vai cair para a segunda divisão, que não isso é considerado um título. É verdade. Quer dizer, eu fui uma vez para o América do Rio, o América caiu também, nós fizemos um time lá e nós não deixamos cair. E começamos na Olaria, né? Eu, Miguel, Alfinete e Dé. Quer dizer, é uma história muito longa e eu estou agora terminando um livro com algumas coisinhas e depois eu vou lembrando que as pessoas que se lembram quem trabalhou comigo, né? Então são coisas marcantes que passam dentro da tua vida. Você pegar uma, quer dizer, eu fui para a Arábia trabalhando, quando não era ninguém, quer dizer, fui trabalhando no Al-Nassr. Foi difícil, fui para passar um ano, passei 3, fui para passar um ano, passei 3. Quer dizer, eu tenho mania de gostar dos clubes que eu trabalho passar mais do que um ano. Porque um ano é pouco. E vai por aí afora. Mas nós vamos ter tempo de conversar sobre isso, se não for nessa oportunidade e outras. Se Deus quiser. O Joel. Alô. Joel. Oi. Aqui fala o Heitor, né? Você foi campeão estadual pelo Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, e você tem 7 taças do Cariocão. Tenho 8. 8? Eu saí do sim, aquela polêmica. Sim, a polêmica, né? Que o último jogo você já não era técnico, não é isso? Porque esse negócio de último jogo, eu também peguei o título. Não, mas foi o Lazzaroni que ficou no lugar, né? Eu entrei faltando 2 jogos e não é por causa disso que eu não deixo de dividir com outro parceiro meu, que é o Osvaldo. Sim. O título é nosso, nós ganhamos juntos. Se ele não chega lá... É verdade. E se eu não chego lá, o Lázaro não grava lá. Quer dizer, e eu que coloquei o Lázaro. Mas está tudo certo, acho que continua. Não, eles mesmo consideram que você é o campeão, né? Então, desculpa, 8 taças, né? E 11 estaduais, né? Sem falar o que você fez pelo mundo, Arábia Saudita, Emirados. Então você é uma pessoa bastante... Eu perdi alguns aí que não era para perder, pô. Eu perdi com aquele gol do Pet. No último minuto, ele bateu a foto e tomei o gol. A vida é madrasta, né? Também perdi título do... Aquilo doeu, cara.
Então foi um momento marcante esse, só que negativo. Mas aquilo foi, a história não começa assim. Toda a história tem o começo, meio e fim. Com certeza. Porque o meu time era muito experiente e muito bom. Só que no ano anterior, eu tinha ganho o campeonato e tinha ganho o João Avelange. E nós entramos por meio de dezembro. O Brasil, como é muito organizado, nós somos organizados demais. O outro ano, eles acharam que eu não deveria começar com o time principal do Vasco. Tem que jogar com os jogadores que não jogaram, que estava escrito na súmula no último jogo. Porra, isso é brincadeira, né? Aí eu não joguei com ninguém. Eu praticamente disputei. Joguei com o Júnior e jogadores que eram reserva. Claro que eu perdi, pô. Pois é, hoje isso aí... Eu fui recuperar lá depois para eu chegar a final, mas tudo bem, continua. Não. Isso é uma das histórias, né? Que me machuca, porque tomar um gol, faltou 2 minutos para acabar um jogo. É duro. Dói. O Renato fez o gol de barriga, também faltou 1 minuto e eu festejei. Agora, tudo isso te qualifica, né? Para falar um pouco o que tem de melhor no futebol nos dias de hoje e o que tem de pior no futebol de hoje. Né? Não entendi direito, não. Não. O futebol da tua época e o futebol que se joga hoje. O que tem? O futebol da minha época, os jogadores eram muito mais técnicos. Eu tinha muita mais qualidade, era mais romântico. Isso. Hoje, o futebol tem muito sistema de marcação, falar difícil, todo mundo fala difícil, marcação alta, marcação 2, marcação alta, marcação pressão no campo do adversário e acabou, mas inventaram muita história. Tu tem que ser mais um filósofo do que propriamente um treinador. Tem que procurar lá no Aurélio a palavra que enrola mais todo mundo. Então ficou mais difícil. Olha, eu não tenho nada. Você veja que hoje os treinadores brasileiros foram desgastados. Vai chegar um treinador do Vasco que eu nunca vi na minha vida. O português. Dirigir o Vasco. Peraí, cara. Peraí. É verdade. Peraí, vamos parar um pouquinho por causa disso, que nós somos do quê? Hoje classificar a seleção brasileira. Está com dificuldade, é 6 colocados, tá atrás de Bolívia, tá atrás de não sei o que, Venezuela, atrás de todo mundo, rapaz. Tu não faz mais jogador, não tem mais treinador. E não nossos treinadores sumiram, porque se não tinha defeito, eles procuravam arrumar defeitos para desmoralizar o profissional. Quer dizer, a minha grande sorte na minha vida, meu grande mérito, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali em Botafogo, agora no Fundão, fiz o curso de técnica e comecei nas categorias de base. Eu trabalhei 4, 5 anos na categoria de base, trabalhando com garoto. Então eu conheço. Eu falo porque eu sei que eu conheço. Então eu trabalhei aqui no Brasil e no exterior. Trabalhei no Aluato das categorias 14, 16, 18 anos. Fui campeão em todas as 3 categorias, trabalhando com garoto. Campeão no Vasco da Gama, fui na seleção carioca, enfim. Eu não tive essa de ser auxiliar e querer logo ser treinador. As coisas aconteceram gradativamente. E com isso, essa foi a minha virtude, que eu consegui testar embaixo aquilo que eu estava programando para a minha vida profissional. Mas o futebol de antigamente era maravilhoso. Tu ia pro Maracanã, tu ia bater a palma, tu ia ver jogador de futebol. Pô, eu saía de Olaria, eu morava em Olaria, ia de trem pro Maracanã para ver o Santos jogar. É verdade. Para ver o Santos jogar, para ver o Palmeiras jogar, para ver o Flamengo jogar, para ver o Vasco jogar, para ver o Botafogo. Porra, é uma coisa linda. Porra, mas hoje não. Hoje o jogador de futebol ficou mais artista do que jogador de futebol. Todo pode gostar do jogador, que ele rola no campo, não aconteceu nada, rapaz. E tem uma outra característica também, é que você não tem. Você vai para campo de futebol, o que para o jogo, o que eles fazem de faltas, é impressionante. O tempo de jogo jogado e parado é realmente um absurdo, né? Aqui no Brasil você não tem futebol, você não consegue ver futebol. Olha que eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Você está aqui na sala, vejo tudo. No outro dia, eu estava vendo o Manchester City jogar contra o Tottenham. Ele foi fazer a primeira falta com 60 minutos de jogo.
60 minutos de jogo. Viseu fez 3 faltas no jogo. Um jogo decisivo para ele ser campeão. Porra, aqui não. Qualquer joguinho os caras metem o cacete, entra com maldade, é carrinho aí. Quer dizer, tem que ter leis mais rígidas. Entendeu? Porque se você paga, tu quer ver espetáculo, tu quer ver que é o melhor, tu não quer ver falta. Você não vai pro futebol pra ver falta, pra ver jogador encenando. Mas tem enquanto o cara rola pelo chão, bate no chão da boca, não aconteceu nada, meu filho. Levanta e vão pro jogo, cara. E olha que hoje tem 20 câmeras dentro de campo e eles ainda continuam fazendo isso. Mas não é, rapaz. O que acontece? As leis têm que ser rígidas. O árbitro, se fizesse de novo, o cara fez rua. Aí o cara aprende, o cara vai aprender na categoria de base, tem que começar lá embaixo, na base, na raiz, infanto juvenil, e vai começando ali. Para de fazer isso. Chama atenção. Meu filho, não faça isso. A pessoa paga para vir te ver. Pô, você já pensou? Torcedor, sai de casa para ver um jogo, 9h30 da noite no Maracanã. Chega lá, não tem jogo. Muito chato. Insinua falta, insinua pena, joga nada de donar. Peraí, o cara tem que ser honesto com o público. Quem paga é o público. Quem paga ele é o público. Se não tiver renda, não tem pagamento. Porra, não dá, né? Tem uma revolta disso que chega a me doer. Joel, aqui é o Padre Marcos Vinícius. Um agradecimento enorme poder falar com o senhor, viu? Até porque como um botafoguense sadio, eu não esqueço os títulos que... Sadio, doente não, sadio. Hoje eu mesmo falei com um botafoguense que é amigo meu, que falou, não tem mais qualquer do Botafogo. Eu falei, tem que o Botafogo tem o Júnior Santos. Júnior Santos joga na terra sagara, que jogou Garrincha, jogou Jairzinho, jogou Zequinha, Didi, Nilton Santos. Quer dizer, eu treinei no Botafogo, quase que eu joguei no Botafogo. Na galera do técnico do Júnior, quase que eu joguei no Botafogo. O Botafogo tinha aquele time com Paulo César, e era demais. É esse tempo que é o tempo romântico que a gente tem saudade. Mas continua, desculpa. Sim, então. Não, é uma alegria muito grande saber que, principalmente naquele título que o senhor deu para o Botafogo invicto, né? Eu lembro que no final um repórter perguntou para o senhor se o senhor tinha certeza daquele título. E o senhor respondeu, né? Tanto eu como você que está me perguntando, tinha certeza que o Botafogo ia ser campeão. Mas veja, mês passado, o senhor deixou os pés gravados lá na calçada da Fama, no Maracanã, e disse que as pernas tremeram, né? Para quem já passou por tantas emoções, essa foi especial? Muito especial, talvez o maior prêmio dentro da minha vida, porque aqui no nosso país eles têm mania de reconhecer a pessoa que construiu dentro daquilo que trabalha, que fez, e eu fiquei imortizado. Eu sinceramente, cara, eu não pensava de chegar a tanto na minha vida, um rapaz que saiu de Olaria, da Marili, de colégio público, chegar. Quando eu fui colocado como único treinador, campeão pelos 4 clubes grandes do Rio, e sem imortalidade do Maracanã, porra, cara, que é o máximo, né? E foi o primeiro técnico, né? Primeiro técnico. Vem aí, eu falei com eles que eu vou levar ele lá, que meu neto achou de querer ser jogador lá nos Estados Unidos. Então, voltando também para trás, férias, eu vou levar ele lá para ver. Vou ter que levar, né? Sim, claro. Não é todo dia que acontece isso, né, pai? Não, com certeza. Pelo amor de Deus, é uma coisa maravilhosa. E ainda bem, graças a Deus, que eles reconheceram em vida, porque fazer bucho depois que já foi, não dá. Não dá. Ô, João, eu queria que você contasse pra gente, encerrar nossa entrevista, eu queria que você contasse uma passagem, porque assim, não dá pra... Eu lembro do Joel da prancheta, eu lembro do Joel falando inglês, eu lembro do... Nossa, eu posso elencar aqui... Sorry, today no English, only tomorrow. Não, mas eu queria que você lembrasse, assim, uma passagem... que foi a sua cara, assim, divertida, engraçada, inusitada? Não, eu levo a minha vida, entendeu? Os jogadores que... Agora mesmo o Fábio Luciano, que foi um dos grandes zagueiros que eu trabalhei no Flamengo, tenho tido muito contato, eu estou até para ir lá, eu estou devendo de ir lá no canal da ESPN, fazer uma entrevista do Bola da Vez com eles mais uma vez. E ele foi um jogador muito fiel comigo.
E ele botou cada coisa escrita e mandou para mim, porque eu sou uma pessoa alegre, divertida, brincalhão. O jogador para mim é um filho, mas eu tenho uma coisa que eu não pode. Horário é horário, peso é peso, disciplina é disciplina. Eu não abro mão desses requisitos. Então os jogadores aprenderam a trabalhar comigo. Brinco, sento na mesa, conto piada, faço tudo mais. Na hora que a coisa fechou. Não tem conversa. Não erre comigo, que eu não vou errar com ele. Eu falo, não, eu não vou errar, não vou ser safado, não sou vagabundo. Eu não quero nada, eu só quero que vocês trabalhem. Isso aqui é um emprego que tem data marcada. Na hora que tiver que parar, vai parar. Isso serve para todo mundo. Então, meu amigo, vamos fazer o que tem que fazer. Mas nós treinadores e jogadores, mas não existe treinador que não faça nada com o jogador e não existe jogador que não faça nada sem treinador. Um vive para o outro. Então nós estamos aqui para ser o quê? Para ser famosos e ter uma vida digna dentro de uma coisa que você faz com prazer no maior esporte, ainda é o maior esporte desse país. Estão querendo destruir, mas não vão conseguir destruir. Esse país é muito grande para isso. Agora, os jogadores, eu tinha mania, eu vou contar só uma coisa, eu tenho mania de todos os clubes, o jogador deixa a porta aberta encostada, não fecha a porta. Que o maior inimigo de treinador hoje, o que é? É o telefone celular e o laptop. Se deixar, o jogador ia para a concentração e ia dormir 2, 3 horas da manhã. Então, eu falava assim, olha, que hora você quer apagar teu laptop? 11 horas. Não, tu vai pagar meia-noite. Mas se eu para pagar meia-noite, tem que estar desligado. Vamos fechado? Vamos fechado. Vamos fechado. Então eu tenho mania de ir no quarto do jogador, de apagar a luz, contar uma brincadeira, uma piada. Se for possível, cobrir o jogo, cubro eles. Vão com Deus, até amanhã, se Deus quiser, parar a ponto. E o Ibson, que foi um dos jogadores, muitos jogadores, foi que me botou a de Papai Joel. Chegou um dia, ele machucou, mas só que ele morava em Niterói. E ele não foi para casa, ele queria ficar aqui porque fazer tratamento de mãe de idade. Morando em Niterói não é mole. É difícil. Ele foi no clube, mas eu esqueci dele, e não fui no quarto dele. Chegou no outro dia, ele veio fazer de campo, eu fiz a roda de todo mundo, alguém que falou alguma coisa, dorme bem, tá com algum problema, isso, aquilo, não sei, não tô, e você tá, não, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum, alguém quer falar, ele levantou o braço, eu quero falar. Tá bom isso, o que você quer falar? Quer dizer que o senhor, quando estou jogando, vai no meu quarto, me dá beijo, me bota pra dormir, tá dando neném, me cobre, tá na madeira, me dá gargala, essas coisas todas. O Fernando falou nisso também. Agora, você nem ligou para mim. Eu fiz isso, ele fez. Nem passou no meu quarto. Quer dizer, ele sentia a vontade de passar no quarto dele. Você pode deixar que hoje à noite eu vou passar. E passei. Chegou no outro dia, depois da apresentação da mesma coisa, foi quando surgiu. Eu quero falar isso, quero falar. Posso falar, pessoal? Então eu quero falar uma coisa. Esse cara é mais do que um treinador, ele é um pai. Aí marcou, Papai Joel. Que legal. E o Iranildo, no outro dia, eu tenho uma situação aqui, e depois eu vou pedir para mandar para vocês, ele ria pra caramba. Eu falei, Iranildo, você dormiu bem? Dormi, professor, ele com aquela vozinha. Dormi, professor. Você tomou gagal? Tomei gagal. Você tomou gagal com o papai? Fez também, cara, nunca tomei o gagal que você fez. Ele queria que eu falasse que ele tomou o gagal que eu fiz pra ele. Ele era garotinho ainda, que cara vai ver. É muita coisa, muita passagem. Você não sabe como é bom quando o grupo é um grupo firme, um grupo sério. Você trabalhar, você passar no quarto, saber que está todo mundo dormindo, falar, abrir a porta, falar boa noite, e bater a porta e saber que eu tenho a garantia. Porque não adianta você fazer uma contratação, que hoje em dia não está nem abrindo mais com os clubes com necessidade. A contratação não era feita para aprender jogador. A contratação era feita pelo seguinte: jogador em casa, ele primeiro vai levar o filho ao colégio, às vezes o filho está doente ou coisa parecida, ele não dorme, a esposa vai lá ver sua filha que está chorando. O filho quer dormir na cama dos pais, aquele negócio que dizer, não era proibido, é para ele descansar e se alimentar na hora certa. Claro. Se era certo ou errado, eu não sei, eu sei que nós ganhávamos, como sempre ganhamos. Ó, a gente tem aqui, Joel, no programa, um quadro que é o Esporte e Música, e a gente separou uma palhinha aqui só para você escutar aí, você vai se divertir junto com a gente.
Roda aí, Silvio, por favor. Joel Santana, vamos traduzir o que o Joel falou aí. Vamos com Joel Santana mais uma vez. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. Hey, for the stabby, hey, for the stabby. Please send, but the second time I had gone through the match. For the stabby, hey, for the stabby. Please send, but the second time I had gone through the match. Heitor achou essa pérola, né, Heitor? Isso daí ficou famoso. Isso daí de um limão que deu a limonada. Graças a Deus que saiu esse inglês. Estou fazendo um monte de propaganda e vem mais por aí. Segura. Legal. Não deixa a gente a par, hein? Joel, vai dar tudo certo. Vai dar. Agora você vai virar vai bombar ainda mais no YouTube. Super obrigada. O canal do Joel no YouTube, nos ajuda aí, eu e a Adriana, que é a pessoa que segue, que marcou com você, e ela sempre está na frente, porque eu não guardo mais nada. Carro velho é aquele negócio. O mecânico vai ver o carro que o pneu tá vazio, a bateria tá ruim, e aí começa a arrumar um monte de defeito. Que nada, mas segue andando. Ó, gente, canal do Joel Oficial, se inscrevam lá no canal do Joel, porque é diversão garantida. Vale Joel, a pena, super obrigada pela sua participação. A gente vai marcar uma outra data para você poder contar mais coisas ainda pra gente. Obrigada a você. A história é fácil, não deixa de ver o meu canal, não. Hoje cada um tá fazendo. O Washington Rodrigues tá fazendo um agradecimento para mim. Eu estou muito triste semana passada que aconteceu triste, o seu falecimento, mas era um grande parceiro também. Um beijo a todos. Obrigado aí, padre, pelo Deus convite. abençoe, Joel. Obrigado mais uma vez. E em outra oportunidade voltaremos e contaremos mais algumas coisinhas nossas, se Deus quiser. Ótimo. Obrigada, Joel. Boa noite para você. Obrigado. Um grande abraço, Joel. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado, Joel. Tchau. E é isso, gente. Aqui a gente se despede do nosso Vox Populi Esporte de hoje. Até a segunda-feira que vem, às 7 da noite.